Bom dia! Bom dia, gente! Nossa live 3 de 21, viu? Quem disse que nós não estaremos aqui todos os dias? Olha aqui! Minha galera entrando, bom dia, gente, que coisa bem linda vocês aqui comigo. Bora pro dia 3, bom dia, Fran, Douglas, Dai, Gil, Grazi. Olha, essa galera aqui é de fé, hein? 15 minutinhos, ai, tá bom, Ali, depois tu assiste, né? Eu sei que tu já me avisou. Que coisa boa, Gil! Gente, eu fico muito feliz, ó. Vou tomar café com vocês porque eu fiz uma mentoria antes, comecei hoje às 6 horas, uma mentoria de uma aluna que é da Itália, então os horários da gente não são encaixados, né? E aí tô aqui agora com vocês para que a gente converse, continue a nossa lida, que vai ser maravilhosa. Bom dia, Dani, Ideia! Dai, coisa boa, gente. Fiz algumas anotações, né, para trazer para vocês, porque eu gosto de ter essa lógica do processo, que eu acho que fica mais claro pra gente, né? A gente consegue seguir, a gente consegue organizar um pensamento, a gente consegue ter clareza. Porque às vezes quando a gente tem muita informação solta, muitas vezes a gente não consegue ter clareza da caminhada. E eu acho que isso que faz com que a gente se perca, sabe? Naya, bom dia, Pri. E aí a gente acaba se perdendo nessa lógica que a gente vem construindo, às vezes, por não ter clareza das informações. Então a gente vem trabalhando, né? A gente teve um primeiro olhar em cima do todo na nossa primeira live. Ontem a gente trabalhou as questões das virtudes, que é o que a gente vai vir trabalhar durante esses 21 dias, nessa construção, né, de todo esse processo, nessa organização de pensamento em cima do que? O que eu tenho, o que é bom, o que eu posso potencializar, o que eu posso melhorar. E o mais legal de tudo isso é a gente ter clareza de que a gente pode construir tudo o que a gente quiser. Isso pra mim, eu acho que é uma das coisas mais impactantes, assim, quando a gente se dá conta. E por que eu acho que isso é o mais impactante, assim? Porque a gente não fica refém de um destino, né? A gente não fica refém de algo que a gente escutou, a gente não fica refém de algo que a gente viveu até hoje. Ah, mas se até hoje eu vivi assim, é porque é assim que tem que ser. Não. Então, quando a gente estuda as virtudes, a gente entende que a gente pode, né, quebrar esses padrões, fortalecer essas nossas virtudes e fazer com que a gente consiga alçar voos que muitas vezes nem a gente imaginava que conseguiria. Né? Então, quando a gente falou ontem, né, sobre construir, né, uma base sólida em cima de estacas fortes, essas estacas fortes, elas são as nossas virtudes. Por quê? Porque são essas virtudes que fazem com que a gente consiga construir coisas grandes em cima de situações que a gente muitas vezes imaginava que nós não teríamos força para isso. Mas quando tu treina, tu trabalha e tu desenvolve essas virtudes, tu consegue coisas que talvez sejam inimagináveis no primeiro momento. Né? Bom dia, Sabra. Então eu fico muito feliz que a gente esteja nessa egrégora, né? A gente vem trabalhando isso nesses dias e cada vez mais pessoas até inclusive comentando e me chamando no direct. Eu fiquei muito feliz assim que isso fez sentido para vocês também, como tá fazendo para mim. Então hoje a gente vai falar na sequência do que a gente veio falando sobre duas situações que eu acho que são bem importantes, assim, que eu trouxe pra gente continuar nessa linha de pensamento, que é a gente entender quais são as virtudes que nos faltam, porque senão muitas vezes a gente também se invalida pensando que, nossa, eu não tenho nenhuma, ou, meu Deus, eu tenho que trabalhar e desenvolver todas. E não, muitas vezes a gente precisa só entender o que tá nos faltando, né? Para onde a gente tem que olhar, onde a gente tem que focar para dar certo. Muitas vezes eu escuto muitas pessoas me dizendo assim, Mel, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei por onde ir,
sabe? Eu não sei que caminho trilhar, eu não sei qual passo dar. E às vezes é só a gente definir o que eu já tenho e o que me falta. E quando eu entendo aquilo que me falta, até em termos de virtude mesmo, que é o que a gente vem falando, isso vai fazer com que tu tenha mais clareza do passo que tu tem que dar. Combinado, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Essa sequência? Não, eu vou ter que me fazer invejinha. Essa xícara maravilhosa do método do Forfil, eu ganhei da turma 1 do método. E eu tô vendo que tem um monte de alunas da turma 1 aqui. Olha que delícia isso. Simo começou a fazer exercício no mesmo dia que começaram as lives. Tomara que eu não fique apenas os 21 dias. Claro que não. Depois desses 21 dias, tu vai continuar, porque tu vai ter instituído um novo hábito. Olha que delícia, né? Então, gente, né, entrando... Opa! Sabe que eu sou meio... Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas eu sou meio estabanada. E eu bato aqui e cai quase o celular. Gente, assim, ó, o que é muito interessante que a gente precisa entender nessa dinâmica, né? Que é aquilo que a gente sempre traz, né? Bom dia, Cris! Que quem de nós, né, querendo fazer uma construção sólida, não senta para definir. Pensem que a gente está fazendo uma construção sólida de um prédio, que é onde tu quer chegar, que são as definições da tua vida, os objetivos da tua vida. Como que tu vai fazer essa construção se tu não calcular o que precisa, se tu não calcular o quanto tu vai gastar, se tu não calcular que material tu precisa, se tu não calcular quem vai construir isso contigo? Então, por óbvio, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Bom dia, Tarsi! A gente tem que saber onde a gente quer chegar, mas a gente também tem que calcular tudo que vai ao redor disso. Porque muitas vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe nem o que fazer para conseguir chegar lá. E isso é muito importante, porque primeiro a gente tem que ter um projeto para que isso aconteça, sabe? A gente tem que saber o que a gente quer construir. A gente tem que saber, a fim, inclusive, de saber qual é o investimento que é necessário para fazer nesse material que eu preciso para construir, né? Então, vem muito de encontro com o que a gente está falando. Eu quero construir um futuro importante para minha vida. Eu quero construir uma família próspera. Eu quero construir um negócio rentável. Eu quero construir um relacionamento saudável. Eu quero construir um negócio que fature bem. Tá tudo dentro daquilo que tu busca. Mas para que tu chegue lá, qual material tu precisa? E o material hoje, que é o que a gente vem trabalhando nessas lives, são as nossas virtudes. Que virtude tu precisa para chegar lá? Não sei se vocês já perceberam, mas pessoas de muito sucesso, e quando eu falo sucesso, gente, eu tô falando de sucesso em qualquer área, tá? Vocês já repararam que não existe fórmula pro sucesso, tá? Mas vocês já repararam que as características das pessoas são muito parecidas? Já repararam isso? Quando a gente começa a ler, né, livros e biografias, histórias de pessoas que tiveram muito sucesso, de pessoas que deram muito certo, ou inclusive a gente tem, né, acompanha pessoas que deram muito certo em algumas áreas da vida, aquelas áreas que a gente gostaria que desse pra gente também, o que a gente repara? Que não existe fórmula, mas que estas pessoas têm características muito parecidas. Então, isso vem de encontro com o que a gente está falando em gerenciar o material que a gente precisa para desenvolver aquele futuro que a gente quer, né? Então, a gente tem que ter clareza do que a gente quer construir, né? A gente tem que saber o que a gente precisa para construir, que material a gente precisa, que é isso que a gente vai ver hoje, né? A gente vai entender, assim, quais são as virtudes que nos faltam. Parece uma pergunta fácil, mas ela não é. A sorte é que ela tem resposta, né? Então eu trouxe aqui pra vocês, porque tem muitos... eu fiz um esboço aqui pra gente falar sobre isso, fazer essa construção juntos. Porque olha só, quando eu digo aqui, qual material para construir este edifício eu já tenho? Porque eu tenho certeza absoluta que todos aqui já têm valores muito positivos, já tem bons hábitos, né? E qual que me falta? Então é isso que a gente vai refletir. Quais eu já tenho e quais me falta. Porque senão o que acontece? Quando a gente escuta falar das virtudes, parece que a gente não tem nada, né?
Não, mas eu não tenho, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo, tenho que melhorar. Ok, a gente tem que melhorar, mas eu sei que a gente tem muitos hábitos bons aí no meio do caminho, eu sei que a gente tem muitos valores positivos no meio do caminho. Então, esses valores, esses hábitos, essas capacidades, a gente já tem como um material de base. Não invalidem o que vocês já têm de bom. Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente invalida o que a gente tem de bom, principalmente pelo fato de que a gente acha que ou tá sempre ruim, nada que eu faço é bom, joga uma autocobrança lá no céu, joga uma autocobrança lá no talo e fica se invalidando. E a partir do momento que a gente se invalida, o que a gente faz com esse material bom que a gente tem? Joga fora. Aí a gente tem dois problemas. A gente tem o material bom que eu tinha para construir, eu não uso, eu jogo fora, e o material que me falta eu tenho que construir também, eu tenho que buscar. Então a gente precisa entender que o que a gente já tem de bom, que são os bons hábitos, que são os valores positivos, são coisas que a gente precisa validar. Combinado? É como se a gente pensasse assim, ó, como é que se diz? Nem convencido, nem conformado. Então, eu acho que isso é uma regra de vida, quando a gente fala dos nossos valores, quando a gente fala dessas virtudes. Então, porque assim, ó, nem convencido em achar que a gente não precisa mudar nada. Quando a gente acha que não precisa mudar nada, isso é um perigo inconsciente muito grande, tá? E por que eu falo que é um perigo inconsciente muito grande? Porque o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento próprio, ele é algo pra vida, tá? Ele é algo que nunca vai terminar, né? Que é como, vocês vão reparar que eu trago muitas citações, né, da Bíblia, mas é porque é uma coisa minha. Então, de novo, todas as lives eu vou repetir isso. Não levem pro lado religioso. É só uma vivência minha, uma crença minha, mas joguem pra crença de vocês, né? Como a Bíblia fala muito, né? Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente não tem essa clareza de quem a gente é, a gente não consegue construir nada. E ao mesmo tempo, se a gente usa esse convencimento, né? Então, nem convencido, nem conformado. Porque se eu entendo que eu não preciso melhorar, que tá tudo certo, isso é muito perigoso. Porque é muito necessário um caminho de conhecimento de vida em primeiro momento. É fácil? Não é. Não é mesmo, né? Mas em primeiro lugar, a gente precisa vencer o orgulho de tudo isso. Porque assim, o orgulho, gente, ele nos cega tremendamente. E por que o orgulho nos cega? Talvez a gente pense assim, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas aí a gente vai olhar para as vivências que a gente tem e a gente repara que toda vez que a gente recebe uma opinião de alguém, a gente já sai na defensiva. Toda vez que alguém dá uma opinião pra gente já fala, não, mas isso eu já sei. Toda vez que alguém dá uma opinião pra gente, a gente fala, não, mas isso não serve pra mim. Isso é orgulho. Quando a gente é uma pessoa que não é ensinável. Um dos maiores, das maiores coisas que eu acho que eu aprendi nessa caminhada é ser ensinável. Quando tu acha que tu não precisa aprender, quando tu acha que tu já sabe, quando tu acha que aquilo, que tu já faz aquilo, quando tu acha que aquilo já existe, que tu já tá, mas tu não tem resultado que tu quer, é porque tu não sabe. Tu precisa escutar aquilo de outra forma, tu precisa escutar aquilo de outro jeito, tu precisa estar escutando isso por uma outra pessoa. Então, o orgulho, ele cega tremendamente a gente. E aí, o que acaba acontecendo? O orgulho, o que ele faz? Ele encobre, né? E justifica as nossas falhas. Porque daí é como se a gente não estivesse olhando para isso. A vaidade, a soberba, tudo isso faz com que sempre a gente tenha argumentos para convencer os nossos erros de que a gente estava certo. A gente tem argumentos, quando a gente fala de vaidade, de soberba, de orgulho, para justificar as nossas falhas. A gente tem argumentos com a soberba, com o orgulho, para convencer o mundo de que aquilo que a gente está fazendo é o certo. De que aquilo que o outro tá nos mostrando é uma falha do olhar dele. E às vezes não é. Então a gente conseguir trabalhar orgulho, vaidade, soberba,
São vivências, são situações que são extremamente difíceis, não são fáceis, porque muitas vezes esses sentimentos, essas sensações, essas características, elas vêm por proteção. Então, muitas vezes, por necessidade de se proteger, durante a vida, a gente desenvolveu essas situações de ego, de orgulho, de soberba, de vaidade, para se proteger. Só que a gente não pode usar isso como uma âncora, porque isso vai miseravelmente falhar nossa vida. Miseravelmente fazer com que a gente não chegue onde a gente quer chegar. Vai fazer com que a gente não alce o voo que a gente quer alçar. Vai fazer que a gente não construa o prédio, o condomínio, o edifício que a gente quer construir. Por quê? Porque as nossas estacas e os nossos pilares não vão estar fortes. Então, nem convencidos de achar que a gente não tem nada para aprender, que a gente já sabe tudo. Agora eu já sei, é só executar. Mentira. A gente nunca sabe. Como disse a Simon aqui, a vida é um constante aprendizado. E nem conformados. Porque aí é o outro extremo. Eu sou assim mesmo, então eu não vou mudar, né? Quantas vezes a gente não se pegou assim, por exemplo, negando, né? Ou não reconhecendo alguma qualidade e justificando isso. Mas eu sou perfeccionista. Isso aqui eu tenho certeza que vai pegar muita gente aqui, porque já me pegou por muitas vezes. Eu não faço as coisas porque eu sou perfeccionista. Então, se não tiver perfeito, eu não faço. Eu vou contar um segredo pra vocês, talvez doa. É uma baita mentira que tu te conta. Passei por isso já. É uma baita mentira que tu te conta. Sabe por quê? Porque o perfeccionismo, ele tá escondendo o medo de ser rejeitado, ele tá escondendo o medo de se expor, ele tá escondendo o medo de que as pessoas te apontem o dedo, ele tá escondendo o medo da insegurança, ele tá escondendo tudo isso. Porque aí eu tenho o quê? Um argumento para justificar a minha não ação. Eu tenho uma historinha para contar para mim mesmo sobre não fazer. Mas eu sou perfeccionista, então eu não faço. Tá errado, porque isso é uma mentira. É uma mentira que tu te conta. E aí, essas mentirinhas vão nos colocando num patamar de conformismo. Num patamar de conformismo. Porque a gente faz o quê? A gente vai entendendo que, mas eu não sou bom pra isso, então eu não faço. Mas eu acho que eu não consigo mudar, então eu não faço. Mas acho que isso não é verdade pra mim. E aí eu vou deixando de fazer. Assim, pura verdade. O Douglas já foi assim. Eu sei, eu também já fui. Olha, a Dani, eu já fui assim também, descobri que nunca vamos ser perfeitos. É sobre isso. Só que às vezes a gente usa isso como argumento e ferramenta para não fazer o que precisa ser feito. Tem uma frase que eu quero que vocês guardem. Eu fui para um evento nesses últimos períodos aqui, e que se falou muito, muito, muito sobre isso. Primeiro o progresso, depois a ordem. Progrida e depois organize. Porque essa história de primeiro organizar para depois progredir é um falso, né, um convencimento. É uma falsa sensação de que, mas eu sou assim, então eu não vou fazer até não tiver perfeito. Até que não tiver isso, até que não tiver aquilo, né? E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai deixando com que a vida passe. A gente vai deixando as coisas acontecerem, porque aquele que não aspira à mudança, escutem com o coração de vocês essa frase, escutem, anotem, coloquem na geladeira se precisar. Gravem essa frase. Aquele que não aspira à mudança, aquele que não aspira à melhora, não aspira a viver. Porque é sobre isso. Se tu não busca mudar, tu não busca viver. Porque aí tu vai estar onde? O conformismo ele equivale à desistência da realização. Eu quero mel, eu quero muito, é meu sonho, mas eu não tô fazendo nada. Porque eu sou perfeccionista, então eu vou esperar ficar pronto para dar o passo. Porque eu preciso que esteja tudo organizado para dar o passo. Eu preciso trabalhar primeiro as minhas inseguranças. Esquece.
Tu tá te contando uma historinha de conformismo. E agora eu tô... E aí eu brinco, né? Coitado de Deus, porque o que a gente bota na conta do cara, pobrezinho, né? Porque eu tô esperando o momento certo, porque agora eu tô numa conexão com Deus. E então ele falou, gente, cuidem. Porque às vezes a gente bota a nossa responsabilidade na mão do outro. Deus tem que me mostrar o caminho. Tu tem que escolher o caminho. Porque a partir do momento que tu escolher o caminho, ele vai botar o chão. Porque isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Não coloca a tua decisão na mão dele. Deus vai me mostrar o caminho. Não. Tu vai escolher o caminho em cima das tuas virtudes, porque virtude tem muita conexão com fé, né? As tuas virtudes, as tuas crenças. E aí, o que vai acontecer? Quando tu decide onde tu quer ir, ele vai colocar o chão. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Então, tu precisa tomar as tuas decisões. O conformismo, ele é um defeito que equivale à sensação de abandono de realização. E aí é optar, gente, é tu estar optando por ficar empalhado na vida. É pesado, né? Porque a gente tem sonhos, a gente tem objetivos, a gente tem situações que a gente quer buscar, mas a gente não se vê muitas vezes paralisado, literalmente empalhado perante a vida. Se a gente se sente empalhado, se a gente se sente paralisado, a gente está vivendo no conformismo. Não, Mel, não tô. Tá, analisa bem, porque tem alguma coisa acontecendo ali que tá fazendo com que tu se mantenha nesse conformismo. Mas eu sou assim mesmo. Mas tu já quis ser diferente? Tu já tentou melhorar alguma vez? Porque às vezes a gente não sabe como melhorar. Mas às vezes a gente nunca tentou. Às vezes a gente nunca tentou. Aí a gente fica ou no convencimento ou no conformismo. E aí, das duas formas, a vida não vai pra frente. Porque das duas formas, nós não somos pessoas ensináveis. Bom dia, Sil, gente, as minhas alunas, minhas mentoradas. Que espetáculo essa live aqui, hein? Falando nisso, eu quero que vocês me digam, a gente tem um acordo todas as lives, né? Quero que vocês me digam se tá fazendo sentido, qual tá sendo o maior insight de vocês. Mandem aqui nesse aviãozinho para quem precisa escutar sobre isso. E lembra do nosso acordo que as lives vão ficar salvas por 24 horas, mas se vocês encaminharem para mais pessoas, a gente vai deixando mais tempo salva para que mais pessoas assistam. Esse é nosso combinado, né? Desde a primeira live. Quem tá aqui comigo desde o primeiro dia sabe que esse é o nosso combinado. Então eu faço minha parte, vocês fazem de vocês. Lembra do equilíbrio de troca? Então, bora compartilhar com mais gente. Então, gente, assim, nem conformismo, né? E nem convencimento para que a gente seja pessoas ensináveis. Muitas vezes o que vão te ensinar não vai fazer sentido para ti e tá tudo bem, mas escuta, recebe, analisa. Só que para tudo isso, né? Que bom isso que tá fazendo sentido. Só que para tudo isso, gente, a gente tem uma parte aqui que não é simples, né? Gé, que coisa boa impulsionar vocês. Eu vou dizer que aquela frase que eu usei no primeiro dia, que eu usei ontem e que eu uso hoje de novo, né? A concorrência tá na base. Quem tá no topo quer ajudar, entendeu? A ajuda tá no topo. E aqui, todos nós estamos no topo. Por isso que a gente tá aqui. Porque a gente quer se ajudar e ajudar o outro. Então, vocês estão no topo. Por quê? Porque vocês já são pessoas completamente diferenciadas por estarem escutando falar sobre virtudes, que é algo que muitas vezes as pessoas falam o quê? Que bobagem. Isso não tem nada a ver. Isso não sei o quê. Entendeu? Então, vocês estarem aqui escutando sobre virtudes já muda o jogo da vida de vocês. Porque não é sobre trabalho. Olha o que a Ana trouxe bem agora, ensinamentos para a vida. Porque o que a gente tá falando aqui não é sobre o método Forfil, que é o meu trabalho, minha formação para vocês. Não é sobre a mentoria para terapeutas, que é a escala de negócio. Não é sobre emoções e sintomas, que é o meu trabalho. Não, aqui a gente tá falando sobre
vida, prosperidade, né? E gerenciar essas virtudes na vida da gente que muitas vezes a gente se perde, sabe? A gente se perde por quê? Porque a gente está em ambientes onde a gente acaba se vinculando a processos que não eram nossos. Quem já esteve aqui num ambiente onde começaram a fazer uma fofoca, por exemplo, tá? Tu não tava afim daquilo, mas por estar no meio do ambiente, quando tu te deu conta, tu tava replicando aquela informação. Entendem? Então, os ambientes mudam quem nós somos. E vocês estarem nesse ambiente aqui, onde a gente está desenvolvendo as nossas virtudes, muda quem vocês são também, né? E aí, como a gente veio falando assim, quais são as virtudes que nos faltam? Para mim construir um edifício, eu preciso ter estacas fortes. Dessas estacas, muitas coisas eu já tenho, que são hábitos bons, que são pensamentos positivos, que são ações positivas, mas algumas outras faltam. E aí, a gente tem que pensar o quê? Como a gente se conhecer. E aí, gente, que o bicho pega. Estão prontos pra gente entrar nessa seara agora? As próximas lives a gente vai estar falando sobre isso. Para depois, lembra que eu falei, a gente vai desconstruir, a gente vai limpar e a gente vai construir nesses 21 dias. Então, quando a gente precisa nos conhecer, a gente tem que procurar uma verdade no fundo do nosso coração. E procurar uma verdade no fundo do nosso coração precisa ter 3 perguntas de base. Inclusive, quem tiver papel e caneta aí, anote isso, porque isso é muito legal. Quando eu trouxe aqui pra vocês, falei pra vocês, né, quando eu monto, né, a live o assunto que eu quero trazer pra vocês, eu tenho que me controlar, né? Porque na teoria a gente só tem 45 minutos, que é a programação da live, e se deixar, a coisa vai longe. Como a gente se conhecer? Gente, primeira pergunta, anotem, pensem, escutem com o coração agora. Primeira pergunta para que a gente descubra quem a gente é. Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Anotaram essa frase? Então, primeira pista para descobrir quem tu é. Onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Mel, o que é esse tesouro? O teu tesouro é aquilo que tu mais preza. O teu tesouro é o que tu mais valoriza. Pode ser uma pessoa, pode ser o sucesso, pode ser o teu trabalho, pode ser família. Aqui nós não estamos para nem julgar o tesouro do outro e nem julgar o nosso tesouro. Ficou claro isso? Nós não estamos aqui para julgar nem o tesouro do outro e nem o nosso. Onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Qual é o teu tesouro? Tu sabe. Tu sabe, dentro do teu coração, qual é o teu tesouro. Tu sabe dentro do teu coração qual é o teu tesouro. E isso pode ser uma pessoa, pode ser tua família, pode ser teu trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o teu prazer, não importa. Aqui é o teu tesouro. A gente não tá aqui para julgar. Porém, em cima disso, a gente precisa analisar como eu vou lidar com isso. Como eu vou olhar para isso. Porque o coração, naquele nosso mundo, né, íntimo ali, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, ele está centrado naquilo que a gente mais estima e que a gente julga necessário para a vida. E aí a gente precisa entender qual é o meu tesouro. Qual é o rei que reina para mim? Qual é o meu tesouro? Gente, sem milindres, tá? Pensem de verdade. Para muitas pessoas, gente, o tesouro, aí vem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente precisa entender aqui. Tu ter um tesouro e tu trabalhar para alcançar aquilo, precisa ter virtudes. Só que precisam ter virtudes para que tu saiba lidar com o tesouro que tu quer. Olha só. Se tu quer, como é que diz aqueles 3 S's? É sucesso, satisfação e sossego, né?
Se a gente pensa em sucesso, satisfação e sossego, esquece. Isso é uma vida extremamente egoísta e egocêntrica. Eu quero o meu sucesso, minha satisfação e meu sossego. Acabou pro mundo. Sabe aquelas criações, às vezes, que a gente tem? Faz dinheiro e guarda tudo. Gente, vamos lá. Não estou dizendo, eu tenho que cuidar, né? Tem que deixar as coisas bem explicadas. Eu não tô dizendo que não é pra guardar dinheiro, né? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte. Dinheiro é energia de vida. Quando eu ganho, guardo, o que eu tô me mostrando? Minha satisfação, meu sossego e meu sucesso. Tu não está usando ele a favor da vida. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai parar de chegar. Quando tu usa a favor da vida, a vida te traz. Quando tu usa a tua energia a favor da vida, a vida te traz. Quando tu usa o teu servir a favor da vida, a vida te traz. Então, onde está o teu tesouro é onde estará o teu coração. Isso, o teu tesouro, ele é só teu. Mas cuida. Porque se esse tesouro te fizer ter os 3 S's, sucesso, satisfação e sossego, esse tesouro está baseado num pensamento egoísta e egocêntrico. E aí, a gente precisa analisar se aquilo que é o meu tesouro, ele serve para mim e serve para o outro também. E talvez alguém diga assim, Mel, mas e a relação do dinheiro, então, como funciona? E por que eu trago muito essa relação do dinheiro aqui? Porque muita gente não consegue vincular dinheiro com virtudes, né? Isso faz sentido para vocês? Talvez pela nossa criação, talvez pela forma como se olha para o dinheiro, né? Não conseguem muitas vezes relacionar dinheiros e virtudes. Quem faz mais dinheiro tem nas mãos a possibilidade de ajudar mais pessoas. E é sobre isso que o dinheiro precisa nortear a nossa vida. Realizar os teus sonhos, os sonhos da tua família, tu ter uma vida próspera, mas tu ajudar mais pessoas. E é isso que vai fazer com que, naturalmente, isso aconteça na tua vida. Fez sentido, sabe? Que coisa boa. Sabe que na Bíblia diz assim, felizes os pobres de espírito. A gente tem que cuidar com o que a gente escuta, porque muitas vezes a gente vem com algumas culturas e algumas coisas que a gente escuta e a gente escuta baseado na interpretação do outro, né? Porque o que isso efetivamente quer dizer? Que os desprendidos e generosos não são necessariamente os que não têm bens. Porque os desprendidos e generosos que têm o espírito pobre no sentido de que mesmo com bens eu sirvo ao outro. Crescer e contribuir. Mesmo com bens, mesmo com dinheiro eu sirvo ao outro. Esse é o objetivo da vida. Então, quando a gente for investigar dentro do nosso coração qual é o nosso tesouro, pode ser, porque eu tenho certeza que muita gente pensa assim, porque aí a gente vem com os pensamentos polidos, né? O meu tesouro, não tô dizendo, é minha família, meu tesouro é não sei o quê. E eu tenho certeza que teve gente que pensou, o meu tesouro é dinheiro e é sucesso profissional, mas teve vergonha do que pensou. Teve vergonha do que pensou, porque a gente foi criado como se isso não fosse uma verdade, como se não precisasse, né, olhar para isso, como se isso fosse um crime. E não é. Eu sei que tem muita gente aqui na live que não é do Rio Grande do Sul, e assim como tem muita gente que é, né, assim como eu, nesse ano que passou as enchentes no Rio Grande do Sul, isso pra gente é um exemplo sensacional. Quando as pessoas não tinham nada, quando as pessoas perderam tudo, quem mais ajudou? Quem tinha dinheiro. Mari, nós devemos ajudar as pessoas não necessariamente com dinheiro. Concordo muito contigo. E não é apenas sobre isso que eu tô trazendo aqui. O que eu quero dizer é que a gente precisa quebrar esta crença de que isso não ajuda pessoas. E eu não tô dizendo que é só assim que a gente ajuda as pessoas. Eu tô dizendo que
desta forma é uma forma também de ajudar, porque muitas vezes a gente vem com a criação de que ajudar pessoas é não olhar pro dinheiro, e às vezes porque quem mais pôde ajudar naquele momento? Quem tinha. Quem pôde comprar colchão, comida, leite para as crianças. Então é isso que a gente tem que ter essa clareza. Não é nem 8 e nem 80, né? Então, em nenhum momento eu trouxe aqui que a gente só ajuda pessoas dessa forma. Ficou claro pra vocês, gente? Só me digam se ficou claro aqui. Senão a gente volta e faz uma outra leitura, né? Assim como para outras pessoas, o tesouro é a liberdade, por exemplo. E aí vem um outro olhar. A pergunta é: liberdade pra quê? Pra que tu quer liberdade, né? Ficou, Grazi? Show! Ah, então tá bom. Ficou, Lu? Legal. Então tá. Vocês estão conectados aqui com a minha fala. Então qualquer coisa a gente levanta aí a bandeirinha que a gente para, porque às vezes, e isso pode acontecer, tá? Fiquem tranquilos. Às vezes alguém entra no meio e pega só um pedaço, né? E não entende o contexto da minha fala. Então é importante que pra mim fique claro que vocês estão entendendo como a gente fala essa construção de virtudes, tá? Então, para outros é liberdade. Isso é muito interessante a gente pensar, porque o que é liberdade? Se a liberdade para ti, tá, for não fazer nada, ter tempo livre, fazer tudo o que eu quero, isso também precisa ser olhado com carinho, porque a partir do momento que eu quero liberdade para fazer só o que eu quero, isso também é um pensamento egoísta, porque isso também tá deixando uma virtude de generosidade de lado. Porque aí eu não tô trabalhando a minha generosidade em ajudar o próximo. Por quê? Porque eu quero tempo livre só pra mim, só pra fazer o que eu quero. E a vida não é só sobre a gente. As maiores pessoas, as pessoas mais prósperas, as pessoas de maior sucesso, as pessoas que tiveram resultados maiores, estão vinculados à virtude da generosidade também. Pessoas que muitas vezes a gente nem sabe o quanto eles ajudam, mas eles ajudam. Por que a gente não sabe? Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Então, muitas vezes, isso faz com que a gente nem saiba efetivamente o que o outro tá fazendo. E aí, quantas vezes a gente julga, aponta dedo, sem saber o quanto aquela pessoa tá ajudando e talvez eu não esteja. Então, lembra que eu falei que pra gente se conhecer, a gente tinha 3 pistas? E a primeira a gente falou sobre ela agora. A segunda pista é: a boca fala do que o coração está cheio. E aí? O que a boca de vocês está falando, né? Tu fala demais de você? Tu fala demais do outro? Tu fala só de ti? Tu fala só do outro? Tu fala coisas boas? Tu só critica, né? Tu só traz... Olha o que a Grazi trouxe, não é sobre o outro, é sobre a gente. E aí a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Quando a gente fala demais da gente, quando a gente se coloca num patamar, às vezes, de falar demais, de não escutar, de não estar aberto ao ouvir o outro, ou mesmo escutando o outro, eu não ouço o que ele tá me dizendo, eu tô ali só de corpo presente. A gente precisa lutar contra a vaidade urgente. Porque é sempre sobre mim, né? Às vezes, eu falo, só pra quê? Muitas vezes, validar aquilo que pra mim não tá leve. Então, acaba acontecendo que a gente acaba tendo que lutar contra essa vaidade que faz com que a gente se coloque num patamar elevado. Quando a gente só critica, né? Critica, acha defeito em tudo. Sempre tem um defeitinho pra gente falar do outro, sempre tem um defeitinho pra gente falar sobre o que o outro faz. A gente precisa, urgente, desenvolver a virtude da compreensão. Por quê? Porque mágoa, rancor, precisa ser trabalhado na misericórdia, gente. Falar do outro, criticar o outro, o tempo inteiro, e mesmo que seja uma crítica simples, tá? Quer ver uma crítica simples? Eu vou num lugar que me convidam
E a pessoa fez tudo com o maior carinho, porque assim, ninguém vai montar vou te convidei pra vir aqui na minha casa, tá? Eu não vou fazer coisas pra te receber mal. Gente, é óbvio. Eu te convidei pra vir, eu vou fazer de tudo para que fique bem. Talvez não seja do teu agrado. E aí, às vezes, a gente vai na casa do outro, e quando eu falo na casa do outro, é num evento do outro, no trabalho do outro, num café com o outro, no Instagram do outro. E nem tudo que tá lá nos agrada. Mas a pessoa não fez aquilo pra te desagradar. Entendeu? Muito provavelmente ela fez tudo pra que te agrade. Só que tu chegou lá com olhos críticos e começou a apontar só aquilo que te desagradou. Tu começa a apontar só aquilo que tu não gostou. Tu esquece todo o resto que ela fez por ti. Daí vem aqueles comentários que parecem mascarados, que parecem que não são críticas. Quer ver? Ai, tava tudo maravilhoso, nossa, tava tudo lindo. Mas a comida podia estar melhor. Meu Deus, tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso, que coisa mais, que evento lindo. Mas a cor podia estar diferente. Ai, olha que legal o que ela traz aqui nesse Instagram, que ela compartilha, quanto conhecimento. Mas aquilo que ela falou lá não me agradou. Então, às vezes, essa questão de crítica, ela vem tão discreta que a gente não se dá conta que a gente está acostumado a criticar o outro. Por quê? Porque sempre que a gente usa esse mas, a gente está criticando, a gente está menosprezando todo o resto de bom que a pessoa fez. Então, vamos cuidar, porque a boca fala do que o coração tá cheio. E aí, às vezes, esse mas sempre vem em tom de crítica. Mesmo que a gente nem se dê conta, entendeu? Mesmo que a gente nem se dê conta. Porque tudo que a pessoa fez, ela fez pra que fique bem, pra que fique bom. Ou tu acha que ela pensou, ai, vou fazer ruim para incomodar fulano e ciclano. Não! Ela provavelmente fez tudo pra que fique bom pra ti. Mas aí vem aquele, tava tudo bem, mas tal coisa. E esse mas, ele vai minando a gente, entendeu? Ele vai minando. Por quê? Porque sempre tem alguma coisinha que não tá bom e isso vai minando. Só que não vai minar o outro que fez pra te receber. Vai minar a ti. Não vai minar o outro que fez de tudo pra te entregar algo bom. Vai minar a ti. Vou trazer o exemplo aqui do Instagram porque fica fácil, né? As histórias dos haters, né? Quando alguém critica, não é sobre a gente, é sobre o outro. Isso não vai minar a ti, vai minar a vida dele. Então, que a Lu colocou, exatamente isso. Então, cuidem esse processo. E a terceira pista pra gente entender quem nós somos olha, essa frase é importante, tá? Por que estás triste? Alegrias e tristezas são excelentes radiografias das doenças do coração. Alegrias e tristezas são excelentes radiografias das doenças do coração. O que te causa alegria? O que te causa tristeza? Quando tu olha algo, alguma vivência, alguma situação, aquilo te causa alegria ou tristeza? Se o que te causa alegria é o que é mais fácil, é o que é mais simples e não o que é mais certo, a gente precisa olhar com mais responsabilidade para as decisões da nossa vida. O que te causa alegria é tu escutar as conquistas do outro ou isso te gera tristeza? A gente precisa trabalhar as nossas dores emocionais, os nossos julgamentos. O que te causa alegria é receber mais ou é doar mais? Caso seja receber mais, onde está a caridade e a abnegação, né? Então, quando a gente se alegra com o fracasso do outro, talvez alguém escute isso e pense, imagina, Mel, eu não me alegro com o fracasso do outro. Às vezes a gente se alegra, como? Sem se dar conta. E quando a gente trabalha virtudes, graças a Deus, isso não acontece mais. Mas a gente precisa entender que
Se eu me alegro com o fracasso do outro, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso, porque se eu me alegro com o fracasso do outro, eu preciso trabalhar urgente a minha inveja, a minha vanglória. Não tem. Então, gente, examinem com cuidado o que tu ama e o que tu teme. Examina com cuidado o que te alegra e o que te entristece. Todo o coração consiste nesses 4 afetos. Eu trouxe até essa frase aqui para vocês porque eu acho bem importante. Todo o coração, tá? Ele consiste nesses 4 afetos, que é o que tu ama e o que tu teme, o que te alegra e o que te entristece. E hoje, para fechar a nossa live, eu quero que fique essa frase no coração de vocês. As virtudes que nos faltam são como um cartaz luminoso. Cada uma delas vai lançar um apelo dizendo: olha o caminho que ainda deve percorrer e comece a andar. Então, tudo que a gente perceber dentro da gente, a gente consegue mudar. Mas a gente precisa primeiro entender quem nós somos. Nós precisamos primeiro entender o que dói na gente. A gente precisa entender qual o problema que faz com que a gente... quer que eu repita a frase? Repito. Peraí, deixa eu pegar minha anotação aqui, tá? Ó, anotem aí então, tá? Vou pegar minha anotação aqui. Examina com cuidado o que amas e o que temes, do que te alegra e do que te entristece. Todo o coração consiste nesses 4 fatores. Essa é uma parte do sermão do jejum, tá? Eu gosto muito. E a frase para finalizar: as virtudes que nos faltam são um cartaz luminoso. Cada uma delas lança um apelo. Veja o caminho que ainda deve percorrer e comece a andar. E é para isso que a gente tá aqui. E é para isso que a gente tá junto esses 21 dias. Pra gente entender, talvez essas primeiras lives doam um pouco, porque a gente vai ter que entrar em contato com coisas que nos doem, com situações que a gente não queria, mas eu tenho certeza que a gente entrar em contato com isso, a gente limpar isso e a gente construir virtudes fortes, nós vamos sair desses 21 dias muito, mas muito, mas muito melhores do que a gente entrou. Gente, fez sentido pra vocês essa nossa terceira live dessa série de 21 dias? Então, ai, sabe, todo coração o quê? Qual a frase? Qual parte que tu pegou, será? Ah, no fim, todo o coração do sermão do jejum todo o coração consiste nesses 4 fatores, nesses 4 afetos. Gente, amei estar aqui com vocês. Ai, olha que lindo. Amanhã vai ser sensacional também. E aí a gente tem que fazer um acordo aqui. Se fez sentido para vocês e vocês querem entregar isso para mais pessoas, vocês sabem como funciona a questão de Instagram. A gente precisa compartilhar mais. Então eu vou deixar essa live salva. Quanto mais pessoas vocês encaminharem, mais o Instagram vai entregar essa série de lives. Se fizer sentido para vocês, combinado? E vou pedir um favor, escrevam lá nos comentários qual foi o maior insight da live de hoje. Isso faz com que a gente, como a gente tá no topo, e o fato da gente estar no topo faz com que a gente tenha que dividir esse conhecimento com mais pessoas, né? Então, esse processo vai mudar o jogo. E vou pedir um favor, porque eu preciso encerrar ela agora. Quem anotou esse último parágrafo, então, que tem gente pedindo, vai lá nos comentários da live e escreve essa parte, porque aí quem assistir vai conseguir ter essa parte escrita, que eu sei que teve gente que anotou. Porque agora eu vou entrar em umas mentorias, talvez eu demore um pouquinho. Combinado, gente? Até amanhã, às 7 horas, juntos aqui.